Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 18 de março, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. E lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Aqui Jesus nos faz uma constatação, nos faz observar que muitas pessoas falam bonito, mas é preciso observar as atitudes, observar o comportamento, o modo de se viver, pois os verdadeiros líderes religiosos são identificados não pelas palavras, não pelo número de seguidores, não pela multidão que arrastam, mas pelo modo como vivem, pelo testemunho que dão. Os mestres da lei, os fariseus, eles tinham autoridade porque sabiam, conheciam a lei. E Jesus até diz que as suas palavras podem ser observadas, mas suas atitudes não podem ser observadas, porque são orgulhosos, gananciosos, prepotentes. Eles amarram, eles falam, mas não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. É a religião que não tem a ver com a vida. A fé afastada da vida. Para nós cristãos, a fé verdadeira tem que estar unida à vida. A proteção do bem comum, da natureza, dos direitos, da liberdade. Os fariseus gostam de serem cumprimentados, de serem vistos, de serem usar faixas largas com trechos das Escrituras. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca deixeis que eu chame de mestres, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O cultivo da aparência. Essa tentação sempre será constante na vida de todos nós. Querer aparecer, querer ser melhor, mais importante. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Deus é o nosso Pai. Chamar a Deus de Pai significa chamá-lo de nosso Senhor, de nosso Deus. Não é problema nenhum chamarmos o ser humano de pai no sentido de paternidade, mas nós não podemos chamar aqueles que nos geraram de pai no sentido de divindade, de colocá-lo no lugar de Deus. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia. Então, quem tem autoridade de nos guiar para o céu é o próprio Deus. O ser humano não pode querer se apresentar como Deus, não pode querer se apresentar como solução para os nossos problemas. Deus é a nossa esperança e a nossa salvação. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Aqui Jesus deixa um sinal para identificarmos os bons cristãos, os que merecem todo o nosso carinho e todo o nosso respeito, aqueles que servem, que não amam aparências, que não amam vaidades,
que não amam o dinheiro, mas aqueles que servem. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É assim, nos humilhando, servindo, nos humilhando, amando, nos doando, e Deus nos dará a recompensa. Mas aqueles que se exaltam, que se julgam superiores e mais importantes, serão humilhados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.